Pois é, 12 horas mais 7 minutos. Trazer aqui com a doutora Silvânia pela primeira vez no nosso programa. Doutora Silvânia Gomes, com quem a gente tem esse contato muito respeitoso e admirando o trabalho que ela tem feito aqui na Delegacia de Cruz das Almas, para falar especialmente nesse dia especial, o dia em que foi implantada a Lei Maria da Penha há 20 anos atrás. Doutora Silvânia, para nós é uma satisfação muito grande tê-la aqui no nosso programa. Boa tarde. Agora. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Silvio Caldas. Boa tarde a todos os ouvintes. Para mim é uma satisfação estar aqui hoje, em pleno 7 de agosto de 2026. Há exatamente 20 anos, né, foi sancionada a Lei Maria da Penha. Então, falar desse assunto, né, de violência doméstica contra a mulher é de suma importância, porque é um assunto que abrange todas as camadas sociais, né, todas as classes, independente de cor, de raça, de idade, até às vezes de sexo, porque daqui a pouco eu explico. E então, assim, é um assunto que abrange a todos, é de importância a todos, né? Então, em primeiro lugar, eu quero me identificar. Meu nome é Silvânia Campos Sobral Gomes, sou delegada de Polícia Civil há quase 25 anos, 24 anos e alguns meses. E aqui em Cruz das Almas eu trabalho desde agosto de 2021. Eu estou aqui em Cruz das Almas há 5 anos. Trabalho juntamente com o doutor Adilson, na delegacia daqui. Nós ainda não temos um núcleo, né, de atendimento à mulher. Trabalhamos na delegacia mesmo, em conjunto com o doutor Adilson, mas lá eu fico com essa pasta, né? Eu fico com essa competência de apurações, crimes referentes à violência contra a mulher e os grupos vulnerabilizados, envolvendo crianças, adolescentes, idosos, violência sexual, violência contra a mulher no modo geral. Pois é, 12 horas mais 9 minutos, já tem pergunta, Silvio, é isso? Ok, não, eu que já tenho aqui, né? Eu estou curioso. A doutora está aqui, abrange um leque, né, de assuntos que a gente já está aqui pensando e vamos questioná-la sobre isso, mas começar já primeiro falando sobre esses 20 anos Sim. da Lei Maria da Penha, doutora Silvânia. Sim. Como é que a senhora está vendo, vamos mais regionalizar, porque o Brasil, né, é muito extenso, muito grande, então vamos colocar aqui nossa cidade, Cruz das Almas, como é que nós estamos perante a Lei Maria da Penha? Bom, antes de começar a falar da Lei Maria da Penha, eu não posso deixar de falar da protagonista dessa história toda, né? Eu acho que é importante a gente falar dela. Então, vou voltar um pouquinho lá atrás, tá? Maria da Penha. Quem foi Maria da Penha? Por que esse nome, né? Às vezes as pessoas falam, mas não sabem da história dela. Maria da Penha, ela é cearense, ela é viva e ela é farmacêutica. E há muitos anos... Ela é viva? Ela é viva. Há muitos anos... Paraplégica. Vou explicar o que foi. Paralítica, né? Há muitos anos, ela aparece sempre na cadeira de rodas, Celso. Há muitos anos, ela sofreu uma tentativa de homicídio praticada pelo marido, né? Enquanto ela estava dormindo. Ele efetuou disparos de arma de fogo. E aí ela conseguiu se recuperar, né? Mas ficou na cadeira de rodas. E passados alguns anos, não lembro exatamente quanto tempo depois, mas ela foi vítima novamente. Ele tentou eletrocutá-la e enforcá-la. Então foi muito sofrimento. Ela lutou muito. Porque naquela época não tinha uma lei específica, né, no combate à violência contra a mulher. Então ela lutou de todas as formas, você imaginar. Pensa uma mulher guerreira. E procurou organizações internacionais. Enfim, depois de muita luta, ela conseguiu. E em 2006, exatamente 7 de agosto de 2006, há 20 anos, foi sancionada essa lei. Que ela veio, né, para combater a violência doméstica contra a mulher. E essa lei ela cria mecanismos. Essa lei é interessante. Vocês já leram essa lei? Eu não tive Não, né? de olhar na É íntegra. 11.340, 2006. Essa lei é interessante porque ela explica os tipos de violência. Eu vou explicar aqui, porque às vezes a pessoa acha que é só... eu não bati, não. Muitas vezes ele chega na delegacia e fala assim, eu não bati nela, não, doutora. Mas não é só agressão física. Então, essa lei, ela veio mudar isso aí, sabe? Porque as pessoas pensam que a agressão ela só é física, e não é.
E hoje em dia, o que está mais em evidência é a agressão psicológica. Então, a lei Maria da Penha, ela vem e explica as formas de violência. Nós temos a violência física, né? Que as pessoas sabem que é a violência física. Nós temos a violência psicológica, que pode ser uma ameaça, pode ser uma intimidação, pode ser uma perseguição. Nós temos a violência sexual, nós temos a violência patrimonial, temos a violência moral, né? Quando a mulher é ofendida, com injúria, difamações, calúnia. E agora, Celso e Silvio, temos uma novidade. A lei ela passou por várias mudanças e esse ano foi instituída, digamos assim, a violência vicária. Você sabe o que é isso? Violência vicária. vicária. Violência vicária. É um novo termo. Isso. É agora em 2026, né? Que surgiu essa violência vicária lá na Lei Maria da Penha. O que é a violência vicária? A violência vicária é quando o agressor, o ofensor, ele pratica violência em um ente querido da mulher. O filho, o enteado, até o próprio filho dele, ele pode fazer isso. Alguém bem próximo dela, né? Alguém que ela ama muito. Por que ele faz isso? Para atingi-la. Vocês se recordam daquele caso que ocorreu em Goiás? Sim. Daquele político? E que ele matou os filhos, depois suicidou-se. Sim. Então, se ele não tivesse suicidado-se, né? Se ele tivesse aí vivo, mas se bem que foi antes da lei ter sido sancionada, ele estaria praticando um crime chamado vicaricídio. Tem esse crime agora, tá? Vicaricídio. Esse crime ele tá lá no Código Penal, naquela parte lá de homicídios mesmo, mas é um crime próprio. É um crime praticado contra um ente querido, um ascendente, um descendente da mulher. Que dá a entender que ele matou os filhos para atingir. Pra atingir. E vocês acham que isso não ocorre com tanta frequência? Ocorre. Não o vicaricídio em si, mas eu falo essa violência praticada por alguém próximo à vítima, alguém que ela ama, um ascendente, descendente, um enteado, o filho do agressor, justamente para atingi-la. É uma questão até de... Ocorre muito, né? A alienação parental. E é um crime de pena gravíssima. Sabe qual a pena desse crime? É de 20 a 40 anos. Assim como o feminicídio. Então, a pena é altíssima. E quando é praticado na presença da mulher, aumenta ainda mais. Então, assim, gente, a lei ela veio com muitas mudanças, muitas alterações. E além da Lei Maria da Penha, outras novas leis surgiram. Tudo para criar mecanismos, né, no combate à violência contra a mulher. Enfrentamento, combate à violência contra a mulher. Para prevenir, mas também para combater, né? E então são inúmeras leis, né? São várias leis. Esse ano de 2026 foi um marco, porque foram várias mudanças. Por exemplo, a gente tem agora, né, a lei criou faz parte das medidas protetivas o monitoramento eletrônico, tornozeleira, né? Aqui em Cruz não está sendo utilizada ainda, mas tem. Eu costumo dizer assim, o cerco está cada vez mais se fechando para o agressor de violência doméstica contra a mulher. Está cada vez mais se fechando. Então, homens que gostam de agredir a mulher, de violentar, né? Quando eu falo agredir, não é só agressão física, que estão agora nos ouvindo, se preparem, porque o cerco está cada vez mais se fechando. A lei é severa, a lei é dura. Não só a Lei Maria da Penha, mas outras leis são severas e duras. Está evoluindo cada vez mais. São crimes novos, são medidas novas. E eu costumo dizer assim, se tem uma coisa no Brasil que funciona muito, é a Lei Maria da Penha. Aí você pode perguntar, mas ele praticou tal crime e está solto. Sim, mas às vezes é um direito dele, é um benefício que ele tem. E às vezes também é, infelizmente, falta de provas. Né? O Ministério Público precisa de provas para poder oferecer a denúncia. Nós precisamos de alguns indícios para poder oferecer o indiciamento. Então, tudo isso. Mas que funciona, funciona. E Silvio me perguntou com relação à evolução, né? Aqui em Cruz das Almas, como é que está? Silvio, em qualquer lugar do nosso país, ocorre realmente violência contra a mulher. Estamos aqui hoje para celebrar, né, esses 20 anos, né, da lei. Mas não temos muitos motivos para comemorar, porque realmente a violência é constante. É por falta de enfrentamento, de combate? Não é. Aí você me pergunta, e o que será? Ainda as pessoas precisam mudar a mentalidade. O homem... Ainda é uma cultura? Também.
Então, assim, às vezes a mulher não denuncia porque ela precisa financeiramente do marido, porque ele é o provedor. Às vezes ela não denuncia porque os familiares do ofensor, do agressor, estão ali por trás, manipulando. Então, tem uma violência que ela não tem marca, ela não deixa hematoma, mas que ela é gravíssima, que é o medo. Então, a mulher, ela tem medo de andar na rua, ela tem medo de participar das redes sociais, ela tem medo de ter amigas, ela tem medo de visitar os familiares, por causa do companheiro, do agressor. Entendeu? Então, por isso que eu falei para vocês o que está mais em evidência, a violência psicológica. É a perseguição, é ligar inúmeras vezes, é perguntar onde é que ela está, é vigiar a todo instante. Então, de forma assim, descontrolada, entende? Então, assim, isso está cada vez mais sério. E enquanto não mudar essa mentalidade das pessoas de que em briga de marido e mulher não se deve meter a colher, deve sim, tem que se meter sim. E que a mulher ela precisa ser acolhida, ela precisa ser protegida, ela precisa de apoio não só da rede, né? Quando eu falo a rede, é a delegacia, defensoria, Ministério Público, CRAM, Conselho Tutelar. Então ela precisa de apoio da rede, mas também do apoio dos familiares, das amigas, das vizinhas, entendeu? As pessoas precisam denunciar. Muitas vezes não precisa se identificar. E a mulher ela precisa ser encorajada, ela precisa saber que ela não está sozinha. E enquanto isso não for mudando, sabe? A gente sabe que não vai mudar da noite para o dia. A violência só vai aumentando. Silvio, e com relação aqui Cruz das Almas, como eu falei para você, ocorre a demanda de violência doméstica, de violência contra a mulher grande? Mas graças a Deus, esse ano, comparando com anos anteriores, com relação ao crime, por exemplo, de descumprimento de medidas, que é um crime que dá prisão, reduziu bastante esse ano. Por quê? Por causa da efetividade. Porque está surtindo efeito. O homem, se ele descumprir a medida protetiva, a mulher ela vai denunciar, ela apresenta as provas, o delegado, né, eu no caso aqui, eu peço a prisão, eu represento pela prisão. E ele decreta, com certeza absoluta. Ele vai preso, está surtindo muito efeito, porque nós temos uma parceria muito grande com o Judiciário e com o Ministério Público, e ele não vai solto na audiência de custódia no mesmo dia, sabe? Ele fica preso, às vezes leva até 3 meses preso. Então, assim, surte efeito. Então, o homem que está me ouvindo, que gosta, né, de praticar essa violência, cuidado. Se você tem a medida protetiva, se descumprir, dá prisão preventiva. Então, comparando com os anos anteriores, eu estou aqui desde 2021, reduziu bastante com relação ao crime de descumprimento de medidas. Os demais crimes que ocorrem com mais frequência, ameaça, violência física, sempre tem, né, ocorrências. Mas a gente adota todas as medidas. E sempre encaminhando ao judiciário as medidas protetivas de urgência. Então, isso aí, sabe, Celso, surte muito efeito. Ok, olha, são 12 horas mais 20 minutos. A convidada de hoje é a doutora Silvânia Gomes, delegada aqui de Cruz das Almas, e falando sobre 20 anos da Lei Maria da Penha. Mas também tem algumas curiosidades, viu, doutora? Primeiro, vamos falar sobre DEAN. Aqui já tem capacidade de ter DEAN, ou NEAN, um outro termo. Explica pra gente mais sobre isso, doutora, diante do cenário que se apresenta aqui em Cruz. Ô Celso, quando eu vim trabalhar aqui em 2021, eu fui convidada para justamente dar esse apoio no combate à violência contra a mulher. E sempre se cogitou a possibilidade de ser instalado um NEAN. NEAN, não é DEAN, tá? DEAN é uma delegacia especializada de atendimento à mulher que tem em cidades maiores. Salvador, Feira de Santana, Alagoinhas, cidades de maior porte. Santo Antônio de Jesus também tem NEAN, não é DEAN. Então, aqui em Cruz também, a gestão, né, da Polícia Civil da Bahia tem sim interesse e se cogita a possibilidade de ser instalado NEAN o quanto antes. Acredito que ainda seja esse ano instalado aqui em Cruz das Almas. Então, assim, passaremos a ter um atendimento mais humanizado, uma equipe mais especializada, mas, por enquanto, fazemos esse atendimento na delegacia mesmo aqui em Cruz, certo? Então, a diferença no caso, aquilo que a senhora já exerce lá, Sim. É o número de pessoas que estão nesse processo, doutora? Dá para entender assim? A diferença de uma implantação da NEAN, propriamente dito,
do que a senhora já desempenha aqui em Cruz. Pronto, porque sendo implantado o núcleo de atendimento à mulher, o NEAM, ele vai funcionar fora ali da delegacia, em um outro ambiente, tá? Com equipe mais... Não é na própria delegacia? Não. Se cogita a possibilidade de futuramente ser construído um anexo, não, né, porque assim, não convém a mulher vítima da violência entrar na mesma porta, digamos assim, de entrar, a mesma porta da delegacia, pela exposição. Então, por quê? Porque justamente nossa intenção é procurar dar um atendimento humanizado, entende? Então, assim, sendo implantado o NEAM, né, porque, como eu falei, se cogita a possibilidade de ser implantado o quanto antes, ainda esse ano, será num imóvel separado da delegacia, até construir, né, o anexo lá na delegacia, e com equipe especializada, com brinquedoteca também, com a sala de atendimento psicológico, com um atendimento mais humanizado, para que a mulher se sinta acolhida. Porque, Celso, a mulher muitas vezes ela luta para poder denunciar e ela não consegue, porque ela tem medo. Então, a primeira porta de entrada, digamos assim, que a primeira porta da rede de enfrentamento é a delegacia. Então, nós temos que estar aptos, né, para dar aquele atendimento, aquele acolhimento à mulher. Porque se ela chegou a procurar a delegacia, a mulher que sofre há anos e chegou naquele dia e disse, não, hoje eu vou dar um basta, é porque realmente ela já não aguenta mais aquela situação. Então, a gente tem que realmente se especializar para poder dar um atendimento humanizado, um atendimento qualificado a essa mulher. Por enquanto, estamos funcionando lá. Não é ainda o atendimento ideal, claro, né? Mas tentamos fazer o melhor. Porque não adianta criar desculpas. Não temos, não vou atender. Não, o que temos aqui, vamos procurar fazer o melhor. Temos falhas? Sim, temos falhas. Somos humanos, né? Mas procuramos cada vez mais dar um atendimento mais humanizado e acolhedor à mulher vítima de violência. 12 horas agora, mais 24 minutos. 12h24, aula certinha da Laticínios Rodrigues, na Rua Otens, aqui em Cruz das Almas, sempre com produtos de qualidade, com o melhor preço da cidade. Aqui ao vivo com a gente, a doutora Silvânia Gomes, delegada aqui em Cruz das Almas, falando com a gente especialmente sobre a Lei Maria da Penha, e nesse dia, né, que completa 20 anos da Lei Maria da Penha, exatamente hoje. E também ainda vamos aprofundar mais um pouquinho outros assuntos que a gente está aqui aproveitar, né, todo dia que temos a presença, podemos ter a presença da doutora aqui, que tem seus afazeres, a agenda, né, a correria danada aí com todo esse trabalho. Mas, doutora, aqui em Cruz das Almas, o número, a senhora falou que deu uma melhorada, graças a Deus, né? Em termos até mesmo do descumprimento de medidas, isso. Então foi número significativo. Certo. Mas aí esse número de denúncia aqui em Cruz das Almas ou de violência que vem acontecendo aumentaram porque a violência aumentou ou porque a mulher perdeu o medo de denunciar? Já acontecia e todo mundo ficava caladinho, com medo? O que é que a senhora acha aí? Então, cada vez mais divulgando, né, o enfrentamento, os mecanismos de enfrentamento à violência contra a mulher, ela se encoraja. Quando ela percebe que a rede de atendimento está funcionando, quando eu falo a rede, são vários órgãos. Então, isso dá encorajamento a ela. E ela passa a denunciar mais. Associado a isso também, como você falou, concomitantemente, vem os homens também, que muitas vezes em casa, a pandemia mesmo cresceu muito o número os índices de violência contra a mulher. Porque os homens em casa, às vezes sem trabalhar, perde o emprego, está mais tempo ali com a mulher passa a manter a casa. E aí isso aí o homem não aceita. Isso aí acaba aumentando também a violência, entendeu? Isso cria. Agora, olha, Silvio, especificamente, pontualmente aqui em Cruz das Almas, no período de festas juninas, aumenta bastante, viu? Não, peraí. No período da festa junina? O pessoal os festejos, pois é. Não era para estar mais curtindo, dançando forrozinho junto com a mulher? Pois é, mas ocorre muito violência doméstica. E a senhora tem violência contra a mulher. O que será isso? Tem alguma coisa assim, não? Ciúme possessivo, controlador, brigas nas festas, uso de bebida alcoólica, a mulher coloca uma roupa, o homem não aceita, aquela discussão vai, né, gera um atrito ali. Sim. E aí, assim, não só na festa, mas depois da festa também. Depois, todo mundo bebeu, aí vai pra delegacia, aí aumenta. Foram 2 prisões em flagrante nos festejos, no local dos festejos. Teve um caso mesmo que a mulher, ela tava lá na festa, a vítima, né, ela
tirou uma foto dela e publicou na rede social. Só que aí alguém fez um comentário, né? Uma pessoa do sexo masculino comentou e o companheiro dela viu. E aí começou a agressão ali na festa. Então, assim, gente, nada justifica a violência. Né, Celso? Né, Silvio? Sim. Nada justifica. Uma crise de ciúmes ali naquele momento, porque o homem, alguém, né, uma pessoa do sexo masculino comentou a foto dela. Assim, nada justifica ele partir em direção à companheira dele, que ele deveria estar ali protegendo, amá-la, né? Amá-la de todas as formas, e não partir para agressão física. Agora, eu quero complementar isso, Celso, rapidinho. Doutora, uma pergunta aqui. O pessoal fica muito cismado quando esses assuntos saem, ainda mais aqui na rádio, né, Celso? Aí o pessoal não quer expor. Não tem problema, a gente não vai falar nome se você não quiser. Sim, sim. Tá certo? Claro. Como o pessoal mandou aqui, Silvio, por favor, não me identifique. Para eu denunciar, eu preciso de um advogado, né, ter provas, estar machucada, ou simplesmente eu posso chegar e denunciar. Não precisa de advogado, de forma alguma. A mulher, ela sendo vítima de violência, ela pode se dirigir à delegacia, porque aí, no caso, como ela está lesionada, ela precisaria ter a delegacia, né, para pedir as medidas. Então, a mulher vítima da violência, ela procura atendimento na delegacia, ela vai ser atendida ali, vai ser registrada no boletim de ocorrência, ela vai ser submetida a exame de lesões corporais, porque com esse laudo a gente vai comprovar de que ela foi lesionada, né? No primeiro atendimento, ela vai requerer as medidas protetivas, é um direito dela. A gente faz essa pergunta, a senhora quer? E lá nesse atendimento a gente preenche um formulário, isso é obrigação nossa, viu? É dever nosso, um formulário de avaliação de risco. E ali são feitas algumas perguntas para ela. Porque às vezes a mulher, como eu falei para vocês, ela não é agredida fisicamente, ela não tem a violência que ela não deixa marcas, né? Que é a violência psicológica, moral. E nesse formulário a gente faz várias perguntas, como se ele tem acesso à arma de fogo, quando ele não lhe bate, o que é que ele faz? Aí ela vai dizer, ele me persegue, ele me proíbe de ver os meus familiares, ele faz ligações constantes, tudo isso. Então, a gente faz aquele formulário, pedido de medidas protetivas, ela é submetida a exame de lesões corporais, ela presta as declarações dela e a gente encaminha esse pedido para a justiça. Logo de imediato, assim, no dia seguinte, 2 dias após o máximo, vai chegar a decisão. Ela vai ser intimada, ele vai ser intimado também a respeito das medidas e, se ele descumprir, dá prisão. O crime de descumprimento de medidas, existe esse crime, tá? Descumprimento de medidas protetivas. Tá no artigo 24A da Lei Maria da Penha. Da prisão preventiva. Então, assim, ela não precisa de advogado. De forma alguma, não precisa de advogado. Ela pode procurar a delegacia, ela pode procurar a defensoria, ela pode procurar o CRAM, ela pode procurar a promotoria. Mas, como eu falei para vocês, muitas vezes a porta principal de entrada da mulher vítima de violência é a delegacia. 31990904, fone zap aqui, nosso Celso em Foco à sua disposição. Eu não vou falar o nome, porque talvez, não sei como é que as pessoas vão interpretar por aí, mas chegou aqui uma mensagem de um ouvinte. Ele disse, pode falar meu nome, não vou falar. Tá. Ele diz o seguinte, doutor, olha, Silvio, eu tenho uma namorada e quando a gente sai, curte por aí às vezes, depois ela fica muito doidona. Vem pra cima de mim, me agride, aquela coisa toda, depois acaba nos beijinhos e abraços, mas às vezes me agride, tapa, murro, e eu fico na minha. Nunca cheguei a agredi-la. Mas já pensei várias vezes em separar. E quando falo isso, ela diz que vai me denunciar. Eu disse, como? Se eu nunca agredi? Ela disse, eu vou me bater, botar um bocado de marcas aqui e denuncio você. Quem vai acreditar em você? Tá aqui a mensagem dele. Ele disse, isso ocorre comigo. Não sei se com outros homens também. Uhum. E ele pode denunciar também, doutor? Cabe a ele denunciar, ele deve denunciar. Porque a mulher, ela também responde. Olha, o homem que agride a mulher em situação de violência doméstica contra a mulher, ele responde pelo artigo 129, violência física, tá? Ele falou de agressão física, parágrafo 13º. Se a mulher agride o homem, ela responde também, ela é presa em flagrante também. Aí é o parágrafo 9º. Porque assim, ó, a Lei Maria da Penha não abrange o homem aí para o homem, tá? Sim.
Eu posso falar de outro assunto que estende a homens. Aham. Mas não a esse caso que você falou. Se ele está sendo agredido pela mulher, ele tem que procurar a delegacia, sim, registrar. Agora, sim, ó, nesse caso, a gente só registra se ele representar. Porque aí, nesse caso, é crime de ação pública condicionada à representação, que é isso, a autorização da vítima. Se ele não quiser, porque ele não foi ainda, né? Se ele não quiser, eu não posso forçar. Diferente da mulher, tá? A mulher, quando ela é agredida fisicamente, quando ela é ameaçada, é crime de... A natureza da ação penal é pública incondicionada. Então, mesmo ela não querendo, nós, profissionais de segurança pública, temos o dever de apurar. Deu para compreender a diferença? Sim, sim. Estamos em áudio e vídeo também. A turma que está no YouTube da Celso Recôncavo está vendo aqui também com a gente a doutora Silvânia Gomes, delegada aqui em Cruz das Almas. Mais uma perguntinha de ouvinte, Celso, depois você vem aí também com o seu questionamento. Tem aqui o ouvinte perguntando, e vizinhos podem também denunciar anonimamente aqui em Cruz das Almas? Tem como a gente fazer isso? Sim, eu não digo podem, devem. Uhum. Porque no início lá, quando eu falei, briga de marido e mulher, deve meter a colher? Sim. Porque a Lei Maria da Penha, ela veio para isso mesmo, para proteger a mulher, para estender todos os direitos da mulher. A mulher, ela tem que ser protegida totalmente pelo Estado e por todos nós. Então, deve denunciar, pode denunciar junto aos 180, não precisa se identificar, nós vamos apurar, recebemos essa denúncia, a gente expede uma ordem de missão policial, a equipe vai investigar, a gente chega até a vítima, para ver se ela está passando por situação mesmo de violência. Então, é apurado. Sim, pode denunciar, deve denunciar. Ok, 12h34, tem algumas perguntas aqui de ouvintes. Para fazer aqui para a doutora Silvânia, por exemplo, o que é medida protetiva de urgência, doutora? A medida protetiva de urgência, ela não é para punir, ela é para prevenir que uma discussão ocorra uma ameaça ocorra uma agressão ocorra a um feminicídio, um vicaricídio, entende? Então, ela vem para prevenir. A mulher, ela se sentindo vítima de violência, ela se dirige, né, como lhe falei, a rede, procura atendimento e pede a medida protetiva para que ela se sinta mais protegida. E olha, Celso e Silvio, eu uso uma estratégia aqui em Cruz. Quando a mulher ela procura a delegacia, ela é atendida, a gente faz aquela entrevista toda, ela é acolhida, ela pede a medida protetiva, a gente caminha e é deferida, né? O pedido é deferido. Eu só intimo o autor, o agressor, o ofensor, depois que ele recebe a medida. É uma forma da mulher se sentir mais protegida. Alguns chegam lá e questionam e falam assim, por que eu tô aqui? Eu recebi a medida agora que eu tô vindo aqui. Aí eu falo, estratégia nossa. Porque olha só, a mulher vai até a delegacia, ela registra um boletim de ocorrência, certo? Aí a gente pega e manda a intimação para ele, antes dele receber as medidas protetivas. Ele vai e procura a mulher. E com o pedido de medidas protetivas deferido, ele sabe, tá lá expresso na decisão, que se ele descumprir, dá prisão preventiva. Então, ele vai pensar 2 vezes, depois que ele receber a medida, se ele procura a mulher. Deu para vocês compreenderem? Que é uma estratégia que a gente usa e funciona? Então, gente, cada vez mais o cerco está se fechando. A lei está cada vez mais dura. Como eu falei para vocês no início, foram criados crimes novos aqui, né? O vicaricídio, o crime de perseguição, o crime de violência psicológica. Então, está cada vez mais fechando. O cerco está cada vez mais fechando contra o homem que pratica a violência. Agora, doutora, um outro caso. De repente tem um casal, e aí o marido, numa discussão, agride a mulher. Sim. Mas isso já é costumeiro, vamos dizer, hipoteticamente falando. Sim. E aí, ela vai, no ímpeto, no calor da emoção, vai e presta queixa contra o marido pela Sim. violência. E de repente volta para casa, fazem as pazes. Essa queixa ela pode ser retirada? Não. Dependendo do crime, não. Crime de lesão corporal, que é ação pública incondicionada. Crime de ameaça, que também mudou de 2024 para cá. Virou para a ação pública incondicionada também. A gente não pode existir. A gente não tem essa competência para poder dizer assim, então vamos arquivar. Agora, se for um crime contra a honra, por exemplo, difamação, injúria, calúnia, que são crimes contra a honra, que depende da
da vontade dela, ela pode voltar e dizer, não, não quero, eu quero desistir, pronto. Aí a gente sugere o arquivamento. O inquérito está lá instaurado, a gente sugere o arquivamento e caminha para a justiça. Mas nos casos de lesão corporal, de ameaça, crimes mais graves, não. A gente na delegacia não pode arquivar. Isso ela pode expressar a vontade dela lá na justiça, mas na delegacia não podemos. Okay, Justamente por causa da natureza da ação. 12h37, doutora, a questão a lei vale apenas para a questão do marido, para o agressor, ou seja, que o agressor seja o marido, ou, por exemplo, parentes? É isso que eu queria falar. É muito importante sua pergunta, Celso. As pessoas às vezes acham que a Maria da Penha é só para que o autor da lei Maria da Penha, o ofensor, o agressor, é só o marido, ex-marido, ex-companheiro. Não, se estende também a familiares. E mais, se estende também no âmbito de trabalho. O patrão que agride a funcionária. Entendeu? No ambiente, é um ambiente, porque é uma violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, se estende ao irmão que agride a irmã. Porque, Celso e Silvio, para a mulher estar ali inserida no contexto da violência doméstica, amparada pela Lei Maria da Penha, tem que ter a questão da vulnerabilidade. Entende? Então, assim, um irmão tem uma força física, né, maior, ele agride a irmã, ele vai responder perante a Lei Maria da Penha. O pai que agride a filha, dependendo das circunstâncias, né? Porque não é nem sempre que o pai agredindo a filha vai ser abrangido, vai ser amparado pela Lei Maria da Penha. Porque, às vezes, até o contrário, né? O pai idoso é a filha que agride. Mas, então, assim, não, é a questão da violência doméstica e a violência familiar. Certo? Agora, tem um caso que eu vou falar aqui para vocês que eu achei interessante, até que bons ouvintes terem conhecimento. Para vocês, eu vou fazer uma pergunta a vocês dois. Para vocês, a vítima amparada pela Lei Maria da Penha tem que ser sempre mulher? É sempre a mulher? Eu falei aqui que o homem não está, né, amparado pela Lei Maria da Penha. Como você falou que tem um ouvinte que falou do problema dele com a namorada, aí eu falei para você, ela vai responder, se for agressão física, lesão corporal, ela vai responder perante o artigo 129, parágrafo 9º, não é pela Lei Maria da Penha. Certo. Se for ele que agride a mulher, ele responde pela Lei Maria da Penha. Mas a pergunta que eu fiz quem está protegido pela Lei Maria da Penha é sempre mulher? O que é que vocês acham? Eu acho que não. Pronto, por quê? Não, porque a lei foi feita para proteger justamente, na minha opinião, assim, estou falando como leigo. Sim, mas como pode leigo. responder. Foi feita justamente para a violência contra a mulher, para proteger a mulher. Sim. Mas aí, quando não é nesse caso, eu estou entendendo que você está falando de ser casais, não é isso? Não. De não ser casais. Não. De não ser casais, independentes. Se for mulher, é isso? Não, é isso não. O que eu quero dizer é a questão da violência de gênero. De gênero. Então, por exemplo, travestis, transexuais, isso se estende para eles. E vou mais. Tem relações homoafetivas masculinas. Existem já 2 julgados que entenderam que se aplica a essas situações. A relações homoafetivas masculinas. Sim, homoafetivas masculinas. Sim. Mas aí, no caso, como é que essa diferença? Existe aí? 2 julgados já. Ano passado saiu um julgado, um acórdão do Tribunal Regional Federal do Distrito Federal, favorável a uma relação homoafetiva masculina, desde que a vítima, digamos assim, desde que a vítima tenha a vulnerabilidade que eu falei no início. Ou seja, a vítima, que no caso aí é do sexo masculino, né? Seja vulnerável, seja perseguido pelo autor, seja controlado emocionalmente, financeiramente, seja proibido de visitar os familiares. A questão, como a maioria das mulheres passa. E tem um segundo julgado, que acreditem, que é um mandado de junção do STF, agora de 2026. Entendeu? Então é importante, é de suma importância as pessoas terem conhecimento disso. E nós, profissionais de segurança pública, também. Ok, 12 horas mais 41 minutos. A entrevistada de hoje é a doutora Silvânia Gomes, delegada aqui de polícia aqui de Cruz das Almas. Doutora, uma perguntinha de ouvinte, considerando que a lei exige que a mulher esteja acompanhada de advogado na audiência, o que ela deve fazer?
ela pode procurar a Defensoria Pública. A Defensoria Pública. Tem aqui em Cruz das Almas, ali no bairro da Suzana, a sede fica lá. E outra coisa, e tem também o CRAM. O CRAM é de suma Oferece importância. também. O CRAM tem o atendimento psicológico, atendimento jurídico, e funciona muito bem. Muito bem. Advogados competentes. Funciona muito bem. O CRAM e a Defensoria Pública. Tem um ouvinte aqui que mandou um áudio. Vamos deixar acontecer. Ela mandou áudio, a gente pode colocar no ar, né? Vamos lá. Como eu falei para vocês... Ade Celso, bom dia. Foram criados Eu estou assistindo o programa de vocês e vou dar uma denúncia, uma opinião. Mas tem vez, você só fala dos homens e as mulheres tá pior do que os homens. As mulheres tá humilhando muito os homens. Os homens tá muito, os homens tá ficando baixo. As mulheres tá pior do que os homens. Pelo amor de Deus, larga de condenar os homens. Não diga meu nome, mas pode botar isso aí no ar. Pode botar no ar. Que as mulheres tá maltratando os homens tá vestindo cueca, caçola não, tanga. Os homens tá vestindo tanga por causa das mulheres, que as mulheres tá demais. Tá demais. Pelo amor de Deus, vocês também valorizam os homens. Só falar dos homens e as mulheres tá o satanás. Ixi, danou-se. E aí, doutora? Dentro de um relacionamento, tem que ter posicionamento tanto do homem quanto da mulher, né? Então, se o homem está sendo vítima, ele pode sim, ele deve procurar os direitos dele, ele pode procurar a delegacia. Nós vamos apurar. Como eu falei para vocês, aqui já teve prisão em flagrante contra a mulher. A mulher que agrediu o filho, a mulher que agrediu a mãe, a mulher que agrediu o marido. Tem sim. Agora tem que denunciar. A gente precisa tomar conhecimento. Lógico, às vezes o homem tem vergonha, né? Denunciar. Isso. Já teve caso também de a mulher inventar que foi agredida, doutora? Acontece, né? Acontece, sim. Infelizmente, acontece, sim. E por isso que é importante o conjunto probatório. Por isso que a gente sempre fala de testemunhas, de vídeos, imagens, mensagens, conversas, qualquer meio de prova que você tiver para apresentar. Porque, no final das contas, se não tiver prova nenhuma, não teve materialidade nenhuma, infelizmente não vamos oferecer o indiciamento. E o Ministério Público também não oferece a denúncia. Então, assim, não vai ser a pessoa não vai ser indiciado ou denunciado de qualquer jeito. Não, nós temos que ter elementos para poder oferecer um indiciamento. Olha, tem uma pergunta aqui de ouvinte. Se a vítima ou o agressor mudar de endereço ou de telefone, isso deve ser comunicado ao juizado de violência doméstica? Sim, é muito importante que comunique, ou a delegacia, ou a vara-crime, é muito importante, porque muitas vezes, tanto a delegacia quanto a vara-crime encaminha a intimação via WhatsApp. Né? Às vezes ele mudou o endereço, mas encaminha via WhatsApp. Então, se ele mudou de telefone, de contato telefônico, é importantíssimo assim, que nos comunique. Atualize o endereço, atualize o contato telefônico, para ele receber as intimações. Agora, doutora, tem aqui também. Se o autor da violência deixou objetos pessoais e documentos na residência, havendo medida protetiva deferida de afastamento do lar e de proibição de contato, como deve proceder para reavê-los? Pronto. Se ele se ele foi intimado a respeito da medida protetiva, ele não tem que usar esse pretexto, né, de, eu fui intimado hoje, eu vou na minha casa pegar meus pertences. Não, ele vai ter que arranjar uma forma, procurar pessoas que possam ir lá retirar esses objetos. Mas ele não pode se deslocar ao endereço para poder retirar esses objetos. Se ele for, ele vai estar descumprindo a medida. Entendeu? Vai ser preso. Pode ser preso, sim. Ou em flagrante, se a vítima denunciar, a polícia militar, a polícia civil chegar, ou com pedido de prisão, se ela apresentar os meios de prova. Agora 12 horas mais 46 minutinhos, nosso Excelsior em Foco, 12h46, hora certinha é da Cofel, maior departamentos do Recôncavo Baiano, Cofel, Cruz das Almas, São Antônio de Jesus e Valença. A doutora Silvânia Gomes, delegada de polícia aqui em Cruz das Almas com a gente. Doutora, a senhora falou que abrange aí um leque, né, na sua área, e um deles a maioria é contra a violência contra a mulher, mas também outros tipos de violência contra vulneráveis, não é isso? Uhum. Então, a pergunta é a seguinte, aqui em Cruz, qual
os tipos, né, de violência que mais chegam até a nossa delegacia. Você fala os tipos penais, os crimes, Sim, né? sim. O mais comum, os crimes mais comuns são lesão corporal, que é agressão física, e a ameaça. Ameaça. A lesão corporal, que é agressão física, isso é o crime, né? A lesão corporal. É uma violência física. A ameaça é uma violência psicológica. Então, são os tipos penais mais comuns. Aqui em Cruz não é comum a mulher vítima de estupro, não é comum, ocorre, tá? Ocorre. Mas os mais comuns são esses que eu falei para vocês. E também injúria, difamação, calúnia, que são crimes, né, que fazem parte da violência moral. Contra a violência e abuso sexual e abuso para crianças, Sim. aqui em Cruz também ocorre muito? Ocorre e você sabe que ocorre onde menos se espera, né? No ambiente familiar. É o tio que praticou a violência sexual contra o sobrinho, é o pai contra a filha, é o padrasto contra o enteado. Então, a violência sexual, ela não está muito distante. Ocorre com pessoas desconhecidas, mas o mais comum é com aquelas pessoas que têm o poder, que deveriam cuidar. É o padrasto, é o pai, é o tio. Então, está muito próximo da gente, né? Muito próximo. Por isso que quem tem filhos, né, crianças, adolescentes, precisam ter esse cuidado. Precisam estar atentos aos sinais. Porque a mudança de comportamento da criança, da adolescente, é muito comum a violência sexual ocorrer nesse meio, né, doméstico, familiar. Doutora, me tire uma dúvida, por favor. A minha cabeça, talvez Sim. a senhora esclareça mais para mim aqui. Sim. Aqui mesmo, né, ao vivo com a gente, e para outros, já sai para outros ouvintes também por aí, quem sabe. Quando a gente fala essa violência contra as crianças, inclusive o abuso sexual, aí vem essa coisa que a gente falou aqui, mais próximas, pessoas mais próximas ali e tal, às vezes o vizinho também, um amigo e tal, da família, etc. E a lei, protegendo a vítima, para proteger a vítima, sela ali, né, não pode divulgar, não pode falar, não pode dizer o nome, a pessoa, ninguém fica sabendo praticamente, só as pessoas mais próximas e pronto, e olha lá. Com isso, mesmo depois vendo tudo o que realmente aconteceu e provando tudo, a pessoa às vezes até é presa, mas nada é falado, nada é divulgado. Só não acha que isso acaba beneficiando a pessoa, o que faz ali o abuso sexual? Porque ele pode sair depois dali e continua para muitas pessoas sendo uma pessoa maravilhosa, um santinho. A gente realmente não pode divulgar os nomes, Uhum. né? Para preservar a identidade da criança e do adolescente. Sim. Isso aí é lei mesmo, a gente não pode divulgar. Só deve constar os nomes das vítimas em documentos em que o público, de modo geral, não tem acesso. Mesmo porque esses processos, eles correm em segredo de justiça, são sigilosos. Uhum. Mas assim, Silvio, a questão de divulgar o nome, eu não vejo com tanta assim, importância. Mas divulgar o fato em si. Entendeu? Divulgar o fato. Isso é importante, divulgar o fato. Mas aqui, mesmo por ser uma cidade talvez menor, Cruz das Almas, uma cidade pequena, nem o fato o pessoal fala. Não é divulgado, não é dito para a imprensa em geral, porque acho que é isso, para depois não vazar, alguém não ficar sabendo quem é. É importante divulgar o fato em si. A gente não pode estar divulgando nomes, entende? Uhum. Os nomes, por causa da questão mesmo de abuso de autoridade, por causa da preservação da identidade da criança e do adolescente. Mas divulgar os fatos em si, a gente deve divulgar, sim. Eu me comprometo a fazer isso com vocês, tá? Obrigado. Vamos cobrar, né, Celso? Sim, sim, claro. Com Claro. certeza. Olha, 12h51, tem mais uma pergunta aqui, doutora. Sim. Acho que mais ou menos parecida com aquela que eu já tinha feito para a Sim. senhora. Mas é o seguinte, o que fazer se após pedir medida protetiva e formalizar a representação, a vítima e o agressor se reconciliarem? O que fazer? Isso. Ocorre muito, infelizmente, ou felizmente, né? Se o casal se entender, aí é como eu falei, né? Uma questão de se eles se entenderam, se resolveram, ele mudou de comportamento, não nos cabe, né, dar nossa opinião aqui, não fazer algum juízo de valor. Mas o que fazer se ocorrer novamente violência? Aí sim, aí é denunciar, é tomar uma nova atitude, será um novo procedimento, é tudo novamente. Ó, tudo novamente. Ocorre muito. Eu ontem mesmo eu estava relatando um inquérito policial que já é o terceiro envolvendo as mesmas pessoas.
Mas a mulher, ela acaba... Uma coisa importante, a mulher, ela não come, a vítima, ela não pratica o crime de descumprimento, tá? Mas quando ela aceita, ela consente que o homem se aproxime dela, isso aí a medida se torna ineficaz. Então, foi a terceira medida. Como ela aceitou ele na residência, ele continuou com as mesmas práticas de violência, ela retornou à delegacia e pediu as medidas. Nós prestamos novo atendimento e ela fez um novo requerimento e encaminhamos para a justiça, já é o terceiro. Porque o que é que ela faz? Ela, por medo, ela aceita ele lá, aí veio a ineficácia da medida, né? Entendeu? Entendi. Ele não vai cometer o crime de descumprimento porque ela aceitou ele lá. Mas a gente faz um novo pedido. E aí, se ele descumprir, prisão. Ela precisa se encorajar, ver que ela não está só e denunciar, para ele ser preso em flagrante ou para podermos formalizar o pedido de prisão. Doutora, eu tive a oportunidade de entrevistar o doutor Adilson por várias vezes. Eu estou Sim. tendo o privilégio de entrevistá-la hoje, mas doutor Adilson por várias vezes. E uma pergunta particular, no caso, aí para a senhora, Sim. porque ele falou muito da sua atuação. E aí eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esse caso, né? Sim, sim. Que talvez tenha sido um caso de maior repercussão, que foi o caso onde um indivíduo, ele matou uma mulher aqui em Cruz das Almas com na panela de pressão. Ficou conhecido como o caso da panela de pressão. Esse foi o caso que mais chamou a atenção durante sua atuação aqui na delegacia, doutor? Foi um dos, né? Porque teve também um feminicídio também, que ocorreu ali no bairro da Tabela também, que foi de forma bem fria, a apuração foi rápida, foi imediata, ele está preso, ele está no presídio também. Mas esse realmente da panela de pressão foi um fato que chocou, né? Foi de forma muito fria mesmo. E isso sempre, por mais que sejamos profissionais de segurança que estamos lidando diariamente com esses problemas, com esses fatos, claro que choca a gente. A gente sente, né? Mesmo eu também sou mulher, a gente sente, né? Se coloca ali no lugar da vítima, se coloca no lugar dos familiares. Mas chocou bastante. Foi um crime de muita repercussão, realmente. E o que ele me falou da satisfação dele no caso foi da maneira com que vocês resolveram. Sim, foi rápido. Né? Foi uma coisa rápida. Foi rápido. E foi certeira. E você sabe que ali o exame pericial foi indispensável, né? Por isso que é o conjunto probatório, Celso e Silvio. Para a gente ter resultado numa investigação, para a investigação ser assim, boa, excelente, é o conjunto probatório. Não é só o depoimento, não é só um registro bem feito de um BO, é o conjunto, é o exame pericial bem feito. E ali foi indispensável, porque a equipe da Polícia Técnica, né, os peritos foram e apreenderam essa panela de pressão. E aí constataram os resquícios ali de sangue no fundo da panela. Então, o exame pericial é de suma importância, é o conjunto probatório para a gente ter uma boa investigação. É prova testemunhal, prova pericial, vídeos, imagens, tudo isso. Porque às vezes a mulher fala, não vai dar em nada. A mulher, né, fala assim, não deu em nada, ele está solto. Mas é o conjunto probatório. Para a gente oferecer o indiciamento, a gente precisa de alguns elementos que apontem que aquela pessoa praticou aquele crime. Para o Ministério Público oferecer a denúncia, precisa também, né, de elementos ainda mais contundentes. Então, o conjunto probatório é de suma importância. Por isso que é importante a mulher gravar, filmar, chamar a vizinha para testemunhar ou algum parente, entende? Porque tudo isso ajuda a uma boa investigação, ter êxito na investigação. Ok, 12h55, Silvio. Né? Só nos resta aqui agradecer, né? Agradecer a doutora Silvânia, a primeira vez de muitas, quem sabe, e agradecer demais a sua disponibilidade. Sei que as suas ocupações realmente demandam a sua presença no seu trabalho, mas agradecer por num dia como hoje ter vindo aqui, né? No dia onde a gente tem a implantação da Lei Maria da Penha. Rapidinho, doutor, só também agradecer aqui a todos os ouvintes que participaram, alguns anonimamente, né, pela situação dos fatos, outros aqui também colocando ali no YouTube, abraçar a Rosa, também André, Roselina, Edson Santos, quem mais ali, Marineuza, pessoal ali parabenizando a gente aqui pela entrevista muito boa e excelente, muito esclarecedora. Parabéns aí a todos vocês envolvidos. Tá bom, muito obrigado a vocês, o Bacana Michel,
João, já falei ali, tem mais mensagens aqui. Mili também, um abraço a todos vocês aí. Tem mais uma pergunta rapidinho aqui, chegou? A senhora pode esclarecer porque tem pessoas que, com pouco esclarecimento, que acreditam que a Maria da Penha mentiu? Não entendi a pergunta aqui, minha amiga. Você podia esclarecer mais um pouquinho rapidinho? Não entendi. Mentiu como? Porque tem pessoas que acreditam que a Maria da Penha mentiu. Sim, eu acho que ela está falando do caso da pessoa. Em si? Do caso, sim. do caso. Não, mas não tem isso, não tem como não. A história dela foi muito difundida, muito divulgada. Foi uma luta no combate à violência. E foi um marco, né? Um marco para o combate à violência contra a mulher. Exatamente. Doutora, muito obrigado, mas fazendo aqui, né? Complementando as palavras do nosso companheiro Celso Oliveira. Que sinta-se à vontade, não só espere nosso convite, não, né, Celso? Se tiver algo que queira vir, que queira falar, se quiser falar de lá também, a gente vai, ou então faz online, áudio e vídeo. Obrigada. Viu? Mas isso é muito bom e com isso, com certeza, tenho certeza que vai aproximando muito mais, né? Todos vocês aí que fazem esse trabalho maravilhoso da segurança aqui na nossa cidade, com a comunidade também. Obrigada. Quem agradece o convite sou eu. Estaria aqui à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. E eu posso deixar aqui um recado? Vou deixar uma mensagem para a mulher, vou deixar uma mensagem para o homem. Eu quero deixar uma mensagem para a mulher que está sendo vítima de violência. Eu quero que ela saiba que ela não está sozinha, que ela pode contar com o apoio da rede de enfrentamento, que é a Delegacia, Ministério Público, Defensoria, CRAM, Conselho Tutelar. Ela não está sozinha, pode contar conosco. Quero deixar um recado aqui para o homem que tem o hábito de praticar violência física, psicológica, moral. Quero deixar esse recado. Dizer para ele que o cerco está cada vez mais se fechando. Vocês viram aqui que eu falei. Precisaria de outros momentos, outras oportunidades para falar dos avanços da lei, porque são várias leis novas, agora vários crimes. Então, o cerco está cada vez mais fechando. Nunca se falou tanto, viu, Silvio e Celso, sobre violência contra a mulher, como agora. Eu costumo dizer que um homicídio resultante de envolvimento com tráfico de drogas, de crimes contra o patrimônio, não tem a repercussão que um feminicídio tem. Não é verdade? Não é verdade? Aí é o nosso papel, né, na imprensa, divulgar isso e fazer essas campanhas também. Isso. Né? E quero deixar um recado também para quem não sofre violência, mas tem conhecimento de alguém que sofre. É uma prima, é uma tia, é a mãe, é uma vizinha. Denuncie, ajude, acolha essa pessoa. Não diga que você não quer se meter, porque você pode denunciar sem se envolver, sem se expor, entende? E ajude. Essa vítima, ela precisa ver que ela não está só, ela se sentir acolhida. Às vezes a gente é só ouvindo aquela vítima, sabe? Pegar na mão e dizer assim, você não está só, eu estou com você. Ela se sente já fortalecida. E deixar um recado também para todos os ouvintes a respeito da campanha, o Agosto Lilás. Por isso que eu vim de Lilás hoje. É uma campanha que cria mecanismos de enfrentamento ao combate à violência contra a mulher. Vocês vão ver aí, né, várias cidades fazendo caminhadas, palestras. Nós aqui ainda vamos organizar e dizer que o Agosto Lilás ele não deve terminar no dia 31 de agosto. Essa campanha ela tem que perdurar sempre. As leis não param, as leis estão sendo criadas, sancionadas leis novas, crimes novos. O combate à violência contra a mulher está aí e cada vez mais fortalecido e precisa da ajuda de toda a comunidade. Ok, doutora. E agradeço o convite a vocês. Abraçar a Suca, está aqui ligada com a gente, parabenizando a entrevista. Isso foi tudo maravilhoso. Um abraço a você, viu, Suca? Doutora, até uma próxima oportunidade. Obrigada. Ok. Agora, 1h mais 1 minutinho. Falou com a gente então aqui, ao vivo, a doutora Silvânia Gomes, delegada de polícia aqui da nossa querida Cruz das Almas. 1h, 1 minutinho. A gente tem já o Diácono Alain Bacelar com a gente na linha áudio e vídeo. Vem de lá direto do CETEP Alberto Torres falar com a gente